West Ham aceita vender Lucas Paquetá ao Flamengo e define valor. Felipe Luiz dá forte declaração em coletiva e manda recado. Zagueiro Léo Pereira alfineta ataque do Fluminense. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Você tem uma semana abençoada, um mês aí de fevereiro maravilhoso. Bom, vamos falar do jogo de ontem, que para mim foi o pior jogo do Flamengo de Felipe Luiz da temporada 2025. O 0-0 contra o Fluminense no Maracanã corresponde ao que foi o jogo, né? Não tivemos aí grandes atuações, não foi um jogo emocionante, foi fraco de ideias, repertório curto, né? Tivemos muito mais disputa de bola do que outra coisa. E o goleiro Fábio fez uma defesaça, né? No finalzinho, aos 90 minutos, a cabeçada do Everton Cebolinha. Bom, alguns fatores ajudam a explicar aí o desempenho, né? As ausências de De La Cruz e Arrascaeta fizeram muita falta ali naquele meio campo do Flamengo, né? E teve também aí a marcação forte do Fluminense, tentando aí controlar e tirando o Flamengo, né, da sua zona de conforto. As altas temperaturas do Rio de Janeiro, ontem o jogo 4h30 da tarde, olha, o calor que está fazendo no Rio de Janeiro é anormal, né? A gente na sombra tá dando aí uns 45, 46 graus a sensação térmica. Então você correr nesse calor, gramado seco, realmente não é para qualquer um não, e acaba atrapalhando, né? Eu acho que a Ferg, junto com a TV, poderia ter colocado esse jogo na parte da noite, né? Porque aí seria mais interessante, tinha um calor ali natural, mas não tinha aquele sol em cima, e isso realmente interfere. Bom, o Felipe Luiz, a gente trouxe aqui algumas pílulas, ele deu uma forte declaração. Primeiro ele falou que o Fla-Flu nunca é fácil, né? Aliás, é o adversário que venceu, né? Teve a única derrota dele como treinador no principal, desde que assumiu o Flamengo no lugar do Tite. A única derrota foi para o Fluminense no ano passado. Então tá lá, ele botou, ó, o adversário tem suas armas, o Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. Então é mais fácil destruir do que construir. Rapaz, essa declaração aqui do Felipe Luiz caiu dentro da torcida do Fluminense. Os tricolores estão pé da vida com o Felipe Luiz. Que negócio é esse? Que o Fluminense não tem o peso de dominar o jogo, de propor o jogo, não conhece a história do Fluminense. Mas o Felipe mandou essa. Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas, acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance dele. Saiu, o Felipe avaliou certinho, né? O Fluminense não teve chance de gol, chance clara, real, não ameaçou o Agustin Rossi, né, que estava lá com o uniforme limpo, não precisava nem lavar para o próximo jogo. Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram fora do clássico por conta de um planejamento físico, fizeram falta na construção ali pelo meio. Eu senti um meio campo pobre de ideias do Flamengo, né? Não teve muitas jogadas. Isso é preocupante, né? Porque quando não tiver o Arrascaeta e o De La Cruz vai ser assim, um time burocrático, um time previsível, não teve contratação de meia, então quer dizer, são mais de 80 jogos na temporada, competições importantes, a gente sabe que a gente não vai ter o Arrasca e o De La Cruz todo jogo. Bom, o Felipe Luiz disse aqui, ó, quando você fala do Arrasca,
é um jogador único e especial. Ele vai fazer falta em qualquer lugar. Esse foi o mesmo time da final da Supercopa e lá não fez falta. Hoje, como o resultado não veio, a gente fala dos jogadores que não estão. Eu valorizo os que estão. Meu plano de jogo não funcionou. É futebol. Não conseguir dar um tempo para o Plata, como ele teve com o Botafogo. E o Bruno Henrique não achou as mesmas soluções. Aí perguntaram para ele sobre o Luiz Araújo. É nessa hora que ele dá uma forte declaração sobre poupar, né, os seus atletas, em detrimento da temporada, de ter os atletas inteiros até o final do ano. Aí o Filipe Luiz, ele falou sobre esse controle de carga e controle de minutagem, né, para alguns jogadores do elenco, e surpreendeu com essa forte declaração aqui, ó. Sobre o Luiz Araújo. Ele teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo cada vez mais minutos. Estamos controlando a carga para os jogadores não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton fez hoje. Mas é inevitável, alguns vão ter que fazer. Queremos chegar bem no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca. E se isso custar o meu trabalho, azar. Quero ganhar o Carioca, sim. E vai ser mais do que suficiente com os jogadores que tem. Ou seja, não adianta a pressão da mídia, pressão lá de dentro do Flamengo, a torcida, não adianta. Se o Felipe tiver que poupar num jogo importante do Carioca, um clássico, numa semifinal, ele vai poupar para não arrebentar o atleta. Porque mais importante para ele é ter o jogador até o final da temporada sem lesão, né? Essa é a visão do Filipe Luiz, essa é a cabeça do departamento de futebol e também da comissão técnica. Então ele deixa claro aqui nessa declaração que ele não vai matar ninguém no Campeonato Carioca. Ele quer muito ganhar o Campeonato Carioca. Agora, que não vai ser a coisa mais importante de ter que colocar todos os titulares, todos os jogos e se arrebentar, azar. Não. É o contrário. Ele vai preservar os atletas para as próximas competições. Brasileiro, Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil, enfim. E na minha opinião, o Felipe está certíssimo. Mas deixa aí nos comentários qual a sua avaliação sobre essa declaração do técnico do Flamengo. Bom, na saída do estádio, o zagueiro Léo Pereira analisou o clássico, alfinetou o ataque tricolor, citando que o Fluminense não finalizou no gol e comparou o duelo contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Palavras de Léo Pereira. Eles têm a postura deles de marcar um pouco mais recuado e propor menos o jogo. Isso se vê principalmente contra a gente. Se pegar o jogo contra o Botafogo, eles tentavam jogar e aí com certeza tem mais jogadas bonitas. Tem muito mais chances de gol, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Botafogo. E agora você viu um jogo muito mais truncado. A bola por dentro não estava entrando. A gente tentava jogar pelas laterais. Acredito que eles estavam jogando por uma bola, 2, para tentar surpreender a nossa equipe no contra-ataque. Acho que eles não chutaram nenhuma bola no gol. Não sei se estou errado. Tá certíssimo, eles não chutaram no gol do Flamengo. Não teve nenhum chute no alvo do Fluminense, nenhum chute na direção do gol. O Rossi não fez nenhuma defesa. Nos números do jogo, o Fluminense chutou 3 vezes, mas nenhuma na direção do gol. Já o Flamengo finalizou 11, sendo 2 no alvo, mas parou em Fábio. Léo Pereira considerou que foi normal ter poucas chances pela forma como o clássico foi disputado e exaltou o goleiro Fábio, de 44 anos. Fábio teve uma defesaça, né, no final do chute do Cebolinha, é um grande goleiro, Fábio. E se o Fluminense não chutou nenhuma no alvo, o Flamengo só chutou 2, mas foi muito pouco para um clássico de 90 minutos. Bom, o Mengão volta a campo na próxima quarta-feira, hein, produção? Quarta-feira, 21h30. Já tem jogo do Flamengo e é outro clássico. Flamengo e Botafogo no Maracanã. O mando de campo é do Flamengo. Com 14 pontos e uma partida a menos, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, atrás do Volta Redonda, que tem 16. Então, alô Maracanã, Flamengo e Botafogo, quarta, 21h30. Não dá pra galera reclamar do sol, não, hein? O Flamengo vai jogar com os olhares da lua nessa quarta aí contra o Botafogo. Vai reencontrar a equipe do Botafogo, hein? Será que vai ter novo chororô dessa vez pelo Campeonato Carioca?
Bom, uma informação sobre o mercado da bola. Após o empresário de Lucas Paquetá se reunir com José Boto, diretor de futebol do Flamengo, na última semana, no Ninho do Urubu, o West Ham colocou o preço para vender o meia. O West Ham até aceita vender o Lucas Paquetá, tá? Mas por esses valores aqui, ó, o Flamengo precisa abrir o cofre e pagar 30 milhões de libras para conseguir um acordo. Você não sabe quanto está custando a libra não, né? Então, tá sentado para você não cair. Olha, para ter uma ideia, na conversão atual da libra para o real, isso aí dá 30 milhões de libras, 216 milhões de reais. É pouco? É muito? Tá no preço? Você pagaria esse valor para ter de volta o Lucas Paquetá ou é muita loucura? Além disso, o Flamengo precisará aguardar o desfecho do julgamento de Paquetá, que acontecerá no mês de março. Mês que vem vai ter o julgamento lá na Federação Inglesa de Futebol. Enquanto isso, Paquetá segue atuando pelo West Ham na atual temporada. O jogador soma 25 jogos, 5 gols marcados em 2023 e 2024. O atleta somou 15 participações diretas em gols nos 43 jogos em que disputou. Tá aí, Paquetá jogando, daqui a pouco o futuro dele será definido nesse julgamento aí que acontece em março. O Flamengo já sabe quanto pagar por ele. Um empréstimo nesse primeiro momento está descartado, a não ser que ele pegue uma punição da Federação Inglesa de Futebol. E aí eu procurei saber com profissionais, né, capacitados no meio jurídico, inclusive especificamente nesse caso do Lucas Paquetá, e perguntei como seria essa punição se o Flamengo quisesse contratar o Paquetá. E aí esse advogado me explicou o seguinte: o Rafla, se o Paquetá for punido pela FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, o Paquetá fica proibido de atuar na Inglaterra, podendo atuar em outros países, Brasil, por exemplo. Agora, se essa punição chegar à FIFA, se a FIFA entrar na parada, Paquetá fica banido do futebol. Aí não pode atuar, Brasil, por exemplo, não pode. Né? Em outros países que a FIFA domina o futebol, não pode. Então, preciso ter um pouquinho de calma, né, uma paciência para analisar tudo isso. Paquetá pode ser punido, Paquetá pode ser absolvido. A gente não sabe ainda o que vai acontecer nesse julgamento, que está marcado para março. Mas qualquer novidade, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!